Rapaz, mano, Stranger Things é uma série porque acontece um desastre atrás do outro, tá ligado? E mesmo assim ninguém nunca pensa. Rapaz, será que eu devia pedir ajuda? Não, ninguém pensa nisso não, mano. O padrão é sempre o mesmo. O personagem percebe que tá tudo errado, respira fundo e decide sofrer calado e bola pra frente, mano. Parece até regra da cidade. Se tu pedir ajuda em Hawkins, o universo te olha à toa. Isso não é exagero não, mano. Quanto mais tu reassiste a série, mais tu percebe que o maior talento daquela galera é guardar problema como se fosse troféu. O Will é praticamente o mascote disso. O cara foi sequestrado por outra dimensão, ficou possuído, traumatizado, sentindo coisa estranha no pescoço, e mesmo assim passa boa parte do tempo dizendo, tá tudo bem, ou tudo bem onde, criado? O corpo dele vira antena do inferno e ele ainda tenta agir como se fosse só uma dorzinha chata. Se pedir ajuda fosse esporte olímpico, mano, o Will passava longe da medalha. Ele sofre quieto, olha pro chão, dá um sorrisinho sem graça e segue a vida como se fosse normal. É leve então, mano? Esse aí é o pacote completo, crescendo num laboratório, sem família, sem infância, sem referência nenhuma de conversa saudável, e ainda colocam na cabeça dela que ela é a solução pra tudo. Resultado, qualquer problema que aparece, ela pensa, é comigo mesmo. Pedir ajuda nem passa pela cabeça dela, mano. Ela acha que dividir o peso é quase um erro. Como se o roteiro dissesse, sofre aí calada que depois a gente resolve isso com explosão de poder, mano. Comunicação emocional zero, mas raios saindo do nariz tem de sobra. O Hopper, que teoricamente era pra ser o adulto responsável da história, é outro que se comunica igual um poste. O cara sente tudo, mas expressa tudo errado. Ao invés de falar, tô com medo, ele grita. E ao invés de pedir ajuda, ele se tranca emocionalmente e sai resolvendo tudo no braço, mano. É aquele tipo de pessoa que claramente precisava de terapia, mas escolhe brigar com o mundo inteiro. E o pior é que a série trata isso com um jeito durão, quando na real é só um adulto completamente travado emocionalmente, mano. A Joyce então desistiu de pedir ajuda faz tempo, rapaz. Na primeira temporada, ela pediu, gritou socorro, avisou e insistiu. E foi tratada como doida. Depois disso, ela aprendeu a lição errada. Se eu falar, ninguém escuta. Aí pronto, ela passa a agir no modo desespero total. Não conversa, não explica, só corre atrás de problema. E olha que sinceramente dá até pra entender, porque Hawkins ensinou pra ela que pedir ajuda é perda de tempo. Melhor ir lá resolver sozinha mesmo, que nem que seja na base do grito, mano. Aí vai resolver o problema dela. O Mike é aquele caso clássico de adolescente que sente tudo, mas não sabe dizer nada. Ele não pede ajuda emocional porque nem entende direito o que tá sentindo. Aí vira esse combo de silêncio, ciúme, frases atravessadas e decisões meio burras. Quando ele precisa falar algo importante, enrola, trava, fala pela metade ou simplesmente não fala nada. É como se pedir ajuda emocional fosse mais assustador do que enfrentar um monstro interdimensional. Prioridades bem definidas, graças a Deus, mano. Imagina se não fosse. A Max é outro exemplo perfeito disso, mano. Desse ninguém pede ajuda nessa série, tá ligado? Ela perde o irmão de forma brutal e decide que a melhor solução é guardar tudo pra si e ficar ouvindo musiquinha. Ela se isola, se fecha, age como se não tivesse sentido nada. Porque, claro, pedir ajuda não vai trazer o Billy de volta. Então pra que tentar, né? Só que esse silêncio vai virando um bolo de culpa e tristeza que cresce até o impossível de segurar, mano. Quando ela começa a se abrir, já tá tudo desandado, mano. Hawkins adora deixar as pessoas chegarem no limite antes de qualquer conversa acontecer. E o mais engraçado ou triste, depende do humor do dia, é que isso não acontece por acaso. O mundo de Stranger Things ensina constantemente que pedir ajuda não funciona. O adulto não escuta, a autoridade desacredita, a escola ignora, a cidade finge que nada tá acontecendo. Então os personagens aprendem rápido. Melhor ficar calado. Aí pronto, cria um ambiente perfeito pra todo mundo sofrer em silêncio. O monstro nem precisa se esforçar muito, pô. O terreno já tá todo arado pra ele. Se tu parar pra analisar friamente, metade dos problemas da série poderia ser menor se alguém tivesse falado antes. E não resolvia tudo, claro, mas evitava coisa pior. Só que falar existe vulnerabilidade, mano. E ninguém ali se sente confortável sendo vulnerável, mano. Todo mundo acha que precisa ser forte o tempo todo. E naquele universo, ser forte significa aguentar calado, fingir normalidade e só desabar quando já é tarde demais, mano. Estratégia excelente, mano. Como todo mundo pode ver. E é aí que o vilão entra nesse cenário, mano. Como que encontra a casa abandonada, ele não cria o problema do zero. Ele só aproveita o que já existe. Culpa guardada, trauma mal resolvido, silêncio prolongado. Tudo isso vira porta aberta. Quem não pede ajuda fica isolado e quem fica isolado fica mais fácil de quebrar. Stranger Things mostra isso o tempo todo, só que disfarçado de terror sobrenatural. No fundo, o perigo maior nunca foi o monstro, foi o personagem achando que dava conta sozinho. O mais curioso é que Stranger Things até tenta de vez em quando mostrar alguém pedindo ajuda, mas sempre tarde demais. É quando o caos já tá instalado, o bicho já tá solto, o portal já abriu, a cidade já tá meio que condenada, tá ligado? Aí sim, agora todo mundo se junta, conversa, faz plano, e antes disso, cada um no seu canto, sofrendo em silêncio como se fosse virtude. Parece que a série tem alergia a conversa
conversa preventiva, mano. Se o problema ainda tá no pequeno, mano, ninguém fala. Só quando vira apocalipse é que resolvem trocar ideia. Moleque, na terceira temporada mesmo, mano, é uns caras cuidando de russo lá, o problema dos russos, é outros resolvendo o problema do Bill lá, que come rato. Outros resolvendo... que o Billy come rato, não. É que a mula tá comendo desinfetante lá de rato. Não esqueci o nome do bagulho. Aí é a 11 e a Max lá vendo o bagulho do Billy. É muita coisa em um tempo só. Mano, eu achei mó pai na terceira temporada, mano, que tipo assim, os caras só pensavam em mulher, mano. Olha isso, mano. Eu acho que nenhum adolescente que começa a namorar fica assim, não, mano. É tipo assim, tem um limite, tropa, tem um limite. E isso cria uma dinâmica estranha, porque a série passa a sensação de que pedir ajuda é quase inútil. Sempre que alguém tenta, dá errado. Quando a Joyce pediu ajuda, chamaram ela de louca. Quando as crianças tentam explicar, ninguém acredita. E quando alguém demonstra fragilidade, o mundo não acolhe. Então o roteiro vai ensinando sem querer que o melhor caminho é aguentar tudo sozinho. O problema é que isso cobra um preço alto demais. Todo mundo ali parece exausto emocionalmente e ninguém sabe muito bem por quê. Se tu reparar bem, quase ninguém em Stranger Things resolve um problema conversando. As resoluções vêm sempre na base do sacrifício, pô. Da dor, da perda. Alguém se machuca, alguém morre, alguém fica traumatizado. Conversa mesmo daquela simples, sincera, quase ninguém existe. Conversa mesmo daquela simples, sincera, quase não existe, mano. É como se falar fosse menos eficaz do que sofrer. E isso é muito louco, porque a série se vende como história de amizade, mas a amizade ali raramente envolve diálogo profundo e é mais ação conjunta do que troca emocional, mano. O silêncio vira quase um personagem da série. Um personagem, aquele personagem invisível, tá ligado? Mas que tá sempre presente. Ele tá nas pausas longas, nos olhares desviados, nas frases que começam e não terminam. Todo mundo tem algo pra dizer, mas ninguém diz. E quando diz, diz mal. Diz tarde ou diz pela metade. Stranger Things parece ter um medo real de deixar seus personagens sentarem e conversarem sem interrupção. Talvez porque se eles fizessem isso, metade dos conflitos perderia a força. Aí já é problema, né? Aí não pode não, né? E não é que os personagens sejam burros não, cara. É, tipo, mais triste que isso. Eles só não aprenderam a pedir ajuda. Ninguém ensinou, não teve espaço seguro, não teve acolhimento, não teve exemplo. Então cada um cria sua própria forma de lidar com dor, mano. Um se isola, o outro explode, o outro finge que tá tudo bem. Hawkins vira um grande laboratório de gente emocionalmente perdida. O mais engraçado é que mesmo assim todo mundo age como se isso fosse normal, mano. Quando tu junta isso, Stranger Things começa a parecer menos uma série de terror e mais um retrato exagerado da vida real. Porque convenhamos, quanta gente por aí que também não pede ajuda, né? Quanta gente prefere sofrer calada achando que incomoda os outros se falar. A diferença é que na vida real não tem monstro de outra dimensão para justificar o caos. Em Hawkins tem, mas o mecanismo é o mesmo, né? O silêncio vai se acumulando até virar algo grande demais pra segurar. No fim das contas, Stranger Things acaba contando uma história meio torta sobre força, mano. A série vende a ideia de que ser forte é aguentar tudo, ficar de pé, não demonstrar fraqueza, pedir ajuda, não entra nesse pacote não, mano, pedir ajuda. Só que essa força é frágil demais, mano. Ela quebra fácil, quebra feio. Toda vez que alguém finalmente se permite falar, já tá num limite físico e emocional. Parece que o roteiro gosta de levar todo mundo até o fundo do poço antes de permitir qualquer alívio, mano. E talvez seja por isso que a série funcione tão bem com tanta gente, mano. Porque muita gente se reconhece nesse padrão, no medo de falar, na dificuldade de pedir ajuda, na sensação de que ninguém vai entender. Stranger Things exagera isso com monstros, portais e explosões, mas o núcleo é bem simples, cara. É gente que precisava de conversa e recebeu silêncio. Gente que precisou de apoio e aprendeu a se virar sozinha. No fim, o terror maior não é sobrenatural, é o isolamento. Então, quando alguém pergunta qual é o grande tema de Stranger Things, dá pra responder sem pensar muito. É uma série onde quase ninguém sabe pedir ajuda. E todo mundo paga o preço por isso. Não porque o mundo é cruel demais, mas porque ninguém aprendeu a falar na hora certa. Se em Hawkins pedir ajuda fosse algo normal, talvez metade da série nem existisse. Mas aí também não teria história, né? E talvez seja exatamente por isso que ninguém pede ajuda ali, pô. O caos rende mais audiência e é isso.